gente, tudo bem? Aqui é a Laura e faz muito tempo que eu não venho aqui falar sobre um livro específico. Eu acho, assim, eu venho sentindo que as pessoas não estão curtindo tanto, assim, assistir vídeos resenha, e tem muito tempo que eu não faço uma resenha aqui, e esse não é um vídeo resenha, tá? Eu não sei, eu sinto que as pessoas não estão gostando muito de consumir esse tipo de conteúdo, um vídeo que fala sobre um livro específico, mas eu acredito que às vezes tem umas histórias que nos tocam de uma forma que rendem reflexões que vale a pena começar uma conversa. Então esse é o objetivo do vídeo de hoje. Como eu fiz com alguns livros no ano passado, e mesmo que sejam vídeos assim que as pessoas não costumam assistir tanto, que não tenha tanto alcance, engajamento, eu acredito que são vídeos que são legais assim de trazer. Eu gosto de começar essas conversas, e um livro específico eu senti muito de falar aqui, mesmo que seja num vídeo um pouco mais curtinho, que é o Salmo para um Robô Peregrino. E assim, eu já vi outras pessoas aqui do YouTube lendo esse livro e comentando. A Mel do Tea with Mel é uma delas, e ela falou muito, muito, muito bem sobre esse livro. E eu comecei a ler ele, assim, eu já tinha ficado com vontade de ler, mas não era uma prioridade, assim, porque eu tô com vários outros livros aqui na frente. Mas, quando a gente estava conversando lá no grupinho do Catarse sobre escolher, né, a próxima leitura do livro Viajante, que é uma dinâmica que, assim, a gente escolhe um livro, e aí eu vou lá, compro esse livro, e aí eu leio ele, eu marco, então aqui tem um marcadorzinho também, eu vou marcando e escrevendo, assim, na página. E aí depois a gente agora vai sortear, né, a ordem das pessoas. Ele tá todo marcadinho. E aí eu vou mandar para a próxima pessoa, vou mandar esse exemplar aqui mesmo, com um caderninho que eu já escrevi algumas anotações, assim. Não chega a ser uma resenha, é mais um comentário da leitura mesmo, né? Dá uma página, um pouquinho mais ou menos, é um caderninho. E aí eu vou mandar para aquela pessoa, e essa pessoa lê e faz a mesma coisa, marca o livro todo. É para marcar mesmo, sabe? É pra gente deixar as nossas marquinhas, deixar nossos registros no livro físico, sabe? Ter esse contato, assim, manual mesmo. E aí a pessoa escreve no caderninho e passa para a próxima pessoa e vai enviando, né, assim. E a gente acabou escolhendo esse aqui. Eu dei algumas opções e eu fiquei tão feliz que esse aqui foi o mais votado, porque, assim, passei na frente de todas as leituras, que eu falei, não, vou começar a ler de uma vez pra já mandar pras pessoas, né, pra começar a fluir, porque é uma dinâmica que demora, né, porque são várias pessoas no grupinho do Catarse. E, cara, que delícia ter sido esse o livro escolhido, porque eu vou falar um pouquinho sobre ele, por que ele me tocou tanto e por que eu fiz questão de gravar um vídeo aqui pro YouTube só pra falar dele. Mas assim, ele foi um livro muito rapidinho de ler, e eu acho que é um livro que vai ser maravilhoso, maravilhoso de estar nessa dinâmica, né, de fazer parte desse tipo de dinâmica. Então, se você quiser conhecer, né, meu Catarse e quiser participar da dinâmica do livro Viajante, vou deixar aqui o link na descrição. Vai lá conhecer meu projetinho, porque também é uma forma muito bacana de me apoiar, né, apoiar meu trabalho. Antes de eu falar sobre o que é o livro, queria lembrar pra vocês, né, como eu falei no começo do vídeo, é um tipo de vídeo que não chega em muita gente. Por favor, se você puder deixar o like aí, já me ajuda muito, porque quem sabe o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, mesmo sendo conteúdo de lista, de unboxing ou de coisa assim, e entregue para outras pessoas e mais gente tenha acesso a essa história. Mas bora lá, sobre o que fala Salmo para um Robô Peregrino. Eu já achei, assim, esse título bem curioso. Ele é uma ficção científica, mas é uma ficção científica, eu vou dizer, um pouco mais acessível. Porque às vezes a gente fala de sci-fi e muita gente já fica assim, ah não, é muito, muito complexo pra mim, é um universo muito diferente, não é muito a minha vibe. E essa aqui é uma ficção científica um pouco mais acessível para vários públicos. Eu não sei direito dizer qual a faixa etária que esse livro se encaixa, porque assim, ele tem uma linguagem jovem, e eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouquinho, tá? Ele é um livro que pode ser lido por adolescentes, por pré-adolescentes. Eu não vou dizer que ele é um livro infanto-juvenil, porque eu acho que ele traz umas reflexões
que qualquer pessoa, em qualquer ponto da vida, pode se identificar. Eu sei que tem várias, né, histórias que estão dentro do gênero infanto-juvenil que se encaixam nisso, mas não sei, eu não consegui me sentir muito confortável para apontar uma faixa etária, mas assim, ele pode ser lido por jovens também. E a história de Salmo para um Robô Peregrino, eu sempre travo no peregrino, é a seguinte: ele vai se passar num mundo que seria um futuro um pouco depois do nosso, né? Em que aconteceu um despertar dos robôs, né? Eu acho que ele é bem atual, porque ele conversa muito com o ponto que a gente está vivendo da inteligência artificial e dessa questão da consciência, né? E de como que existem cada vez mais inteligências artificiais responsivas e realmente inteligentes, que se assemelham muito a estruturas conversacionais humanas e, enfim, eu gosto muito de falar sobre inteligência artificial nas lives, eu tô sempre falando, eu gosto muito de estudar a respeito. Então, basicamente, a história começa num ponto em que os robôs despertam, então eles criam uma consciência, só que não é uma ficção científica distópica, eu diria que ela é utópica. Porque o que acontece? A humanidade começa a perceber, né, que esses robôs, eles não querem trabalhar nas fábricas, por exemplo, né, eles não querem ser só ali uma mão de obra barata. E aí a humanidade pensa assim, ok, não, beleza, a gente concorda, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir o mundo. E aí existe uma divisão ali entre humanos, natureza e os robôs. E a gente começa na história vários anos depois, algumas gerações depois, não lembro especificamente, são 2, 3 gerações depois, eu acho que são 3 gerações depois desse despertar, assim, eles chamam, né, de despertar. E a humanidade, ela prosperou também, né, então a humanidade, ela não entrou em decadência, não acontece, né, uma degradação absurda do meio ambiente, do mundo, muito pelo contrário, é otimista, né, o livro. Então ele é muito fofo nesse sentido também, porque ele vai bem na contramão de várias distopias aí que a gente lê, e muito relacionados também à ficção científica, né, de uma humanidade decadente, e a humanidade prospera também, e a gente começa no livro tendo contato só com a parte humana, e principalmente com o ofício do monge de chá. E o que é esse monge de chá? É uma pessoa que é responsável, porque é muito bonitinho, assim, é como se fosse um trabalho terapêutico mesmo. Essa pessoa, ela acaba se especializando no ofício de preparar chás, e ela é uma pessoa itinerante, assim, né? Ela vai peregrinando mesmo pelas comunidades, assim, pelas cidades, e ela monta meio que a barraquinha, a carrocinha ali de chá, e as pessoas já conhecem, né, esse ofício. Então elas se aproximam da pessoa que é monge de chá e começam a contar os seus problemas e desabafam, e a pessoa responsável por fazer o chá, ela faz o chá próprio para aquele momento, para o que ela acredita que a pessoa está precisando receber, e conversa, e é realmente uma troca muito humana, assim. E aí ela vai, né, essa pessoa vai de lugar em lugar e desempenha esse ofício, né, esse é o trabalho dela. E aí o que acontece? A gente tem o contato com essa história pelos olhos de Dex. E essa pessoa, Dex, se vê numa situação da vida que parece que aparentemente tá tudo bem, essa pessoa sabe que faz bem para as outras pessoas, que o trabalho é útil e se sente bem com o trabalho. Mas de alguma forma aquilo não é o suficiente. Em determinado momento essa pessoa percebe que aquilo não basta pra ela. E aí ela decide, né, essa pessoa, sair e não vou mais para aquela próxima cidade. Ela tem muito na cabeça o cantar dos grilos, né, que era uma memória afetiva muito distante dela. E como a humanidade não tem mais tanto esse contato com a natureza, né, aquilo se perdeu em algum ponto. E aí essa pessoa decide, não, eu vou parar. Vou buscar o cantar dos grilos. E aí, numa dessas peregrinações, né, essa pessoa com essa carrocinha, com o chá e com tudo que ela precisa para sobreviver, ela encontra um robô. E esse robô, ele atravessou essa fronteira porque o mundo foi dividido literalmente, né, tem as fronteiras, como eu falei, da humanidade, dos robôs, da natureza, enfim.
E esse robô se chama Chapéu de Musgo, que é muito legal, assim, porque os robôs, eles ganham o nome daquilo que é a primeira coisa, a primeira visão que eles têm quando eles despertam, né? Quando eles ganham vida, entre aspas. E aí, Chapéu de Musgo é um robô muito curioso a respeito de como os seres humanos funcionam, e ele foi meio que enviado, assim, pra responder uma pergunta para os outros robôs de o que os humanos precisam. E aí começa a nascer ali uma relação que o mais interessante é que o mais interessante dessa relação são os diálogos, porque você tem ali uma pessoa que já está acostumada com um ser humano, um ser humano, né? E um robô que não faz ideia do que é um ser humano. E aí o mais incrível são esses diálogos, porque tem uma questão bem inocente, assim, bem leve, né, de Chapéu de Musgo, de tentar entender o que os humanos precisam e que desperta algumas reflexões, né, em Dex. É um livro uma história, né, que me ganhou pela simplicidade, porque a gente vai acompanhar ali essa trajetória, esse caminho de Dex e de Chapéu de Musgo, e esses diálogos, e o livro, pra mim, vai falar muito sobre propósito, porque Dex se vê ali nesse conflito de o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, se eu tenho tudo que eu preciso para sobreviver, se eu sinto que meu trabalho é relevante, faz o bem para as pessoas, por que não é o suficiente, o que mais eu preciso? E é ali, pra mim, que a história fica maravilhosa, ali é o diferencial da história pra mim. E aí alguns pontos que eu queria comentar, né? Por que essa história me tocou? Porque eu, particularmente, gosto muito de narrativas, de temas, enfim, de reflexões que falam sobre propósito. E é um tema tão profundo que, obviamente, eu não vou conseguir falar isso num vídeo aqui do YouTube, um vídeo comentando sobre um livro. Eu acho que essa é a questão que a humanidade busca desde sempre, desde que a gente começou a refletir sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre nós mesmos. A gente tenta responder o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, qual é o meu propósito, por que eu levanto todos os dias de manhã. Então, assim, é um tema que filósofos, cientistas, historiadores, autores se debruçam sobre desde sempre, então assim, não pretendo responder isso ou me aprofundar muito nisso. Mas o ponto é que o livro, ele fala muito sobre isso e, pra mim particularmente, ele traz de volta a simplicidade de se perguntar essas coisas, sabe? Eu sinto que no mundo que a gente vive, a gente é tão programado, né, brincando com essa ideia de robô, a gente é tão programado para executar um ofício, para executar uma função, né, no mundo capitalista que a gente vive. Nós somos peças de uma engrenagem muito maior, da qual a gente nunca vai ter acesso por completo, a gente nunca vai conseguir ser perfeito no que a gente faz, porque o ser perfeito vai ser útil para alguém, e esse alguém não somos nós, às vezes não é nenhuma pessoa, é todo um sistema. Então, assim, por conta das nossas rotinas mesmo e do mundo, da sociedade, da realidade que a gente vive, às vezes a gente nem para se perguntar sobre essas coisas, e não necessariamente porque você precisa chegar numa resposta para aquilo, né? Porque, igual eu falei, talvez a gente nunca tenha uma resposta de fato para isso, pelo menos não uma resposta que seja unânime, mas a gente perdeu, eu acho, a sensibilidade de pelo menos se perguntar: por que eu estou fazendo isso aqui? E às vezes só contemplar o fato de a gente estar fazendo aquela coisa. Quando eu falo contemplar, não é achar maravilhoso tudo que a gente faz, tá? É contemplar e refletir a respeito, basicamente. E tem uma coisa muito que pra mim fala muito particularmente, assim, e quem me acompanha nas lives e as conversas que a gente tem, quem me conhece, sabe que é uma coisa que pra mim fala muito, como que nós também, como humanidade, a gente se coloca muito fora de todo o resto, né? O ser humano, ele é diferente. O ser humano, ele tá acima dos animais, ele tá acima da natureza, ele tá acima das máquinas, ele tá acima do ambiente, ele tá acima de outros animais, ele tá acima de tudo, né? O ser humano, ele é o ser humano, né? E aí o livro, ele traz também, o Chapéu de Musgo, né? O robô, ele traz uma reflexão que eu acho que devolve um pouco, ao mesmo tempo que devolve a humanidade, no sentido de a gente não ser só mais uma peça de uma engrenagem maior, ele também nos devolve o ser um animal, porque o ser humano, ele é um animal.
E como que na simplicidade, às vezes a gente pode achar conforto nesse simples fato, assim, de lembrar que a gente é um animal também. Eu não quero muito dar um spoiler, porque eu acho que a reflexão que leva a essa conclusão ali no livro é um dos pontos altos da história. Mas como que a gente consegue, quando a gente faz esse retorno de volta, né, de botar o pé no chão e respirar e observar do que a gente faz parte, né, você consegue um pouco mais de clareza e mesmo que, de novo, não seja uma conclusão, não seja algo que vai responder a sua existência, todos os seus anseios e vai responder o que é a humanidade, você vai ter um pouco mais de calma e tranquilidade para olhar para todas as outras questões ali, sabe? Então eu senti que é um livro que não é uma história revolucionária, não é um livro assim, meu Deus, eu nunca li nada como isso, meu Deus, é um livro simplesmente impecável. Mas assim como eu falei, né, de A Fabulosa Casa com Pernas, que é um livro que ele tem uma narrativa jovem, uma narrativa simples, mas que traz assuntos muito profundos e que podem, né, ser um gatilho para várias outras reflexões, foi assim que eu me senti com Salmo para um Robô Peregrino. É uma história que realmente vai no simples, sabe? No simples. O livro, ele não quer ser uma narrativa extremamente complexa, ele não quer trazer uma mitologia gigante, ele não vai trazer mundos e mundos, e como eu falei, né, se é aquela ficção científica que você tem vários sistemas e uma política gigante ali por trás, ele é um livro simples, mas pra mim funcionou muito. E ele é um livro que eu preciso comentar também. Vocês repararam que eu falei o tempo todo a pessoa monge, a pessoa Dex? Ele é um livro que, editorialmente falando, foi assim um quentinho no coração, porque Dex é não binário. E o livro todo, a tradução teve todo esse cuidado editorial, né? Tem uma nota aqui da editora no começo que eu achei assim simplesmente perfeita. Que ela também fala como preservar a essência sem deixar de lado a poesia. Que principalmente, né, nessa questão do pronome neutro, a gente aqui no português tem se debruçado muito também sobre a melhor forma de colocar isso de uma forma natural, de uma forma sensível, inteligente e editorialmente correta também, né? E aí tem a editora, né, fecha aqui essa nota de introdução que é: buscamos respeitar a linguagem neutra das personagens, mantendo a coerência do texto, mas sabemos que essas questões são sempre abertas para discussões. Esperamos, assim, contribuir para tornar também a língua portuguesa mais inclusiva e acessível, preservando a fidelidade ao texto da autora. E aí eu coloquei, né, eu escrevi aqui, a importância e relevância de atualizar a linguagem para a realidade e a evolução da sociedade como um todo. Então, assim, acho que não consigo me lembrar agora de um livro que eu li recentemente que trouxe, né, a linguagem neutra de um jeito tão fluido e tão natural e me deu realmente um quentinho no coração de ver assim, cara, como que o mercado editorial tá evoluindo e como que não precisa ser, sabe, o que as pessoas começam a fazer um escarcéu na internet de ai, mas acabar com a língua portuguesa. Eu não vou entrar nesse assunto também, tá? Isso é um assunto que eu já falei inúmeras vezes nas lives, a gente conversa bastante sobre isso e não acho que esse é o vídeo pra isso, mas enfim, o que pra mim é o verdadeiro mimimi, esse escarcéu que ficam fazendo, mas essa edição específica mostrou como que é possível, e a história, eu fiquei lendo ao longo do livro todo, pensando, né, ao longo do texto todo, tava pensando, cara, como que realmente não só deu uma profundidade muito maior ter usado o pronome neutro, mas como que muito teria se perdido nessa história sem usar a linguagem neutra, né? E para quem vive chorando a respeito disso na internet, não estragou o texto, não perdeu a poesia do texto, igual a editora falou ali, não ficou algo estranho, muito pelo contrário, ficou tão natural que, assim, eu fiquei realmente de uma forma bem otimista pensando, cara, daqui a um tempo a gente não vai ser, sabe, raridade. Eu não vou precisar fazer esse comentário num vídeo pra falar sobre um livro, porque vai ser natural, vai estar ali. E, enfim, essa edição mostrou que isso é possível e que continua sendo gostoso, continua sendo lindo, maravilhoso, e, enfim, achei um cuidado editorial
impecável, muito, muito, muito sensível mesmo, muito lindo. Claro que eu não podia deixar de fazer, porque assim, eu trabalho, né, a minha área, eu tenho um lugar de fala pra falar sobre isso, eu trabalho com livros, eu sou editora, eu trabalho com edição, então assim, eu não podia deixar passar a chance de falar, cara, que trabalho, assim, primoroso, de verdade. Assim, é um livro que eu indico muito, muito, muito. É uma história, de novo, muito sensível, muito leve, muito gostosa, mas que vai gerar alguns insights, sim. E tem uns diálogos, assim, eu não vou ler porque, de novo, eu não quero estragar a experiência de cada um, mas eu marquei tanta coisa aqui no livro, e assim, eu acho que vai ser muito, muito, muito gostoso pra quem for receber esse livro, não só na nossa dinâmica do livro Viajante, mas pra quem for receber, né, com a mente aberta essa história. E de verdade, fica a indicação, um livro leve, maravilhoso e muito profundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham ficado interessados na história. Se ficaram, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você já leu também, eu quero muito saber. E por favor, comenta aí embaixo se você quer que eu traga mais vídeos assim, porque eu sei que tem tempo que eu não tô atualizando aqui o canal. Não só porque minha vida tá muito corrida, mas é porque eu tô tentando entender de novo o que faz sentido trazer pra cá, se faz sentido só trazer coisas sobre mercado editorial, que eu sei que é o que as pessoas que me acompanham aqui mais querem ver, mas eu sinto muita falta de falar sobre livros que mexem comigo também, livros pontuais, assim, e histórias, e trazer reflexões que eu tirei a respeito dos livros que eu li. Então, por favor, se faz sentido pra você, deixa aqui nos comentários, mas eu prometo que eu vou continuar trazendo vídeos, né, sobre mercado editorial, trabalho com livros, trabalho em editora, enfim. E se você assistiu até aqui, muito, muito, muito obrigada. Se você ainda não deixou o like aqui no vídeo, por favor, me ajuda a bater esse algoritmo das redes sociais, porque tá complicado. E é isso, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!